Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso culto vespertino cantando o hino Ao Deus de Abraão louvai. Número 7, Ao Deus de Abraão louvai. Número 7, vamos cantar esse hino, depois vamos orar. Abençoa esse tempo. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora nós vamos ter a ceia. Todos vocês aqui, realmente eu sou um homem de pouca fé, né? Eu pensei que nem na metade de vocês iriam estar aqui hoje à noite, e Deus é bom, né? Sempre, Ele é muito bom. Estou com óculos, todos nós estamos aqui e podemos celebrar a ceia, né? Então vamos abrir nossas Bíblias para 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Estamos reunidos aqui
para celebrar a ceia do Senhor. E quando a mesa é feita assim, é que a igreja está celebrando. E nós lemos aqui os requisitos para observar. E Paulo escreveu aqui, dando certas avisos, advertimentos, admonições, né, para a igreja de Corinto, e nos ajuda também a saber. Ele disse no versículo 26, capítulo 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A coisa é que estamos esperando a vinda do Senhor. Portanto, diz, versículo 27, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quer dizer, tendo examinado sua vida, para ver as falhas, pecados, confessando-os, se tornando novamente em plena comunhão com o Senhor, tudo bem. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Essa palavra condenação aqui não quer dizer condenação ao inferno. Estamos falando com crentes que foram salvos e têm vida eterna. Está falando de condenação no sentido de sendo culpado de pecados depois de ser salvo. E praticando alguns pecados que não devem estar. Então, a vida tem que estar endireitada. E por isso, essa ceia é uma ceia solene. Devemos chegar aqui seriamente e preparados. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pelo outro lado, nós não incluímos pessoas que não conhecem o Senhor, que não foram batizados desde a salvação, para participar, porque sendo incrédulo, estaria tomando de maneira indigna. Mas para os crentes, Paulo disse, versículo 30, por causa disto, o costume de alguns, o hábito de algum ou alguns, de participar sem chegar, tendo se examinado, diz aqui, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Falando da morte. Chegando na presença do Senhor, sob disciplina, e não sob aprovação. Há tempos, quando Deus diz, basta filho, vem cá. Quer dizer, não tem mais vida aqui nessa vida. Chama para os céus. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nossos crentes, né, não seríamos julgados por Ele. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor.
para não sermos condenados com o mundo. No versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor, naquela noite, antes que Paulo era crente, nem estava presente na mesa, não era discípulo ainda, como os discípulos, os 12. Mas ele depois, anos depois, quando ele aceitou Cristo, foi ensinado pelos apóstolos, e Deus, Cristo mesmo levou no Arábia para ensiná-lo em certas instruções particulares. Então, ele pode dizer, porque eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O pão que tomou é esse pão. Pão sem fermento. Pão asmo. Pão que não é levedado. Fermento na Bíblia sempre refere ao pecado, simboliza pecado. E nesse pão, Jesus é o pão da vida, então esse pão pode representá-lo muito bem, sem fermento, ele sem pecado. Ele foi castigado, e tem as faixas aqui. Ele foi traspassado, tem os buracos. Tipifica, simboliza bem Cristo. Foi esse pão, matzah, que Jesus usou. E diz aqui, na noite em que foi traída, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Nós vamos olhar para Deus em oração, dando graças agora. Ó Pai, te damos graças pelo privilégio de estar aqui hoje à noite e, como uma igreja reunida, celebrar a ceia, lembrando que Cristo morreu na cruz, tendo vivido uma vida sem pecado, morrendo em nosso lugar, pagando nossa pena, para que podemos ser salvos. Te louvamos por isso, Pai. E quando comemos, lembramos esse fato. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Tendo gritado graças, partiu. Ele nos relembra dizendo, isto, o pão, representa, né? Não está lá a palavra representa ou simboliza, mas é entendido porque ele estava corporalmente com eles. Ele diz, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vou pedir que nosso diácono distribua o pão. Enquanto que nós vamos cantar o hino número 139.
e 86, a primeira estrofe. Lembra? Ele tomou esse pão, deu graças, partiu. Vamos comemorar. Comendo. Nós lemos também versículos 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Agora, por que diz depois de cear se eles estão comendo? Né? Porque estava observando uma ceia que Deus instituiu desde o tempo de Moisés, Páscoa. E no decorrer dos séculos, chegou até no dia de Cristo, já tinha certos passos que foram seguidos. A ceia começa tomando um copo da santificação. Depois vem algumas explicações, umas toma individualmente o vinho, aquele primeiro. Logo vem tomando erva amarga, também um pedaço de pão. Mas durante todo esse tempo, lá no fogo, está a carne, quer dizer, o cordeiro. E na hora certa é tirado do fogo e comido, a ceia. E tinha com certeza outras coisas preparadas, mas não podia aparecer naquela mesa, nem na casa, qualquer fermento. A casa foi limpa antes, para verificar que não houve nenhuma fermenta. E por isso, nós também fazemos esse exame. O exame para o quê? Para quê? Tirar o quê? O pecado, o fermento. E depois, tendo removido, confessado o pecado, a gente toma. A ceia foi feita, já foi removida, a mesa limpa, mas eu creio que foi mesmo Cristo que pegou um pão. Começa a ceia com 3 pães
cobertas na mesa. É chamado Echad. Echad quer dizer mas unidade. Mesmo que tem 3, não diz 3 pães, é um. Tipificando, simbolizando como crentes nós cremos a Trindade. Triunidade de Deus. Como Pai, Filho e Espírito Santo. É o meio que está tirado e escondido, quebrado, uma parte devolvido e outra parte escondido. E esse tipifica ou simboliza o quê? A própria morte de Cristo, o pão da vida. E foi escondido. Depois de toda a ceia, é descoberto. E Cristo mostrou o pão. Antes disso, foi tomado um segundo copo, o copo do juízo, quando conta acerca das pragas, e como Deus libertou o povo. E então finalmente chega a esse momento, tomando o pão, Jesus identificando com esse pão, e agora vem o terceiro copo, conhecido como, ou chamado realmente, o copo da redenção. Esse copo é o copo da redenção. Porque fomos redimidos da escravidão ao pecado. Então nós observamos isso. E nós lemos aqui, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, ou nova aliança, no meu sangue. Fazem isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então hoje à noite, na celebração, nós vamos fazer isso. Nós vamos olhar para esse copo, lembrando que o sangue de Cristo foi derramado. E por isso que é vinho, suco de uva pura, cor vermelho, simbolizando, representando o sangue derramado na cruz. Irmão, nos deixe uma oração dando graças, depois vamos cantar, enquanto que você distribui. Vamos orar. Pai, obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, que derramou seu sangue para apagar os nossos pecados. Obrigado pelo perdão que nós temos em seu sangue. E obrigado porque nós estamos relembrando o sacrifício de teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar a primeira estrofe do hino número 183. Só no sangue. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Em Mateus capítulo 26, nós lemos o versículo 27, e tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos,
porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E Jesus continuou dizendo: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Vamos beber em memória de Cristo. Enquanto que o irmão recolhe os copos, vamos cantar cento e 186, a última estrofe. Quero ler 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos viver com aquela expectativa. Ele pode vir hoje. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom poder participar da ceia do Senhor. Lembrar mais uma vez o sacrifício que Ele fez por nós. Isso me emociona muito. Saber que meus pecados foram todos levados por Cristo. E eu salvo. Que ótimo, que bênção, todos nós que acreditamos. Então, estamos no momento de dízimos e ofertas. Vamos entoar o hino 213 do nosso hinário, voz de melodia. 213. Oh
Segunda Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, leremos do versículo 1 ao 13. Novamente, pediria a ajuda dos irmãos, faremos uma leitura dinâmica de 1 ao 13. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares. 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 ao 13. Assim diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Amém. Deus permanece fiel. Irmãos, agora está o pastor vai fazer as comunicações e logo após eu vou. Para os nossos anúncios, lembra que cada domingo, 9 horas, temos escola dominical, classes para todas as idades, também à noite, 18h30, esse culto mesmo. Agora, sábado, dia 16, haverá em Campo Grande o culto de posse do pastor Ricardo como pastor da igreja lá. E nossa igreja está convidada. E eles estão querendo saber quantas pessoas pretendem estar. Então nós temos providenciado um papel na mesa. E depois do culto, se você quer e está disposto a ir, ponha seu nome. A coisa é que lá eles precisam saber mais ou menos quantas pessoas. É melhor chegar menos do que mais, esgotando tudo, né? Então por isso eles querem ter uma ideia de quantas pessoas. Agora, falando disso, semana que vem nós vamos precisar também alugar um van. E nós também precisamos saber com certeza quantas pessoas. Então, essa lista é para me dar uma ideia da quantia das pessoas, eu vou dizer para eles, e também para nós ter certeza de qual tamanho de van vamos alugar. Ok? Então, esses são nossos anúncios. Mas lembra também, cada quarta-feira, né? Às 9 horas. Tem uma carta dos seminários. Certo. Né? Obrigado. Nosso culto é às 19 horas, estudo bíblico e tempo de oração. E durante esse tempo, desde Sukkot, estamos usando nossa sukkah, mas por causa da chuva, não estamos lá hoje à noite, né? Quarta-feira, não tendo chuva, vamos usar. Agora vamos ter a leitura dessa carta. Nós
sustentamos o seminário. Pode ler para nós. Seminário Batista Regular do Sul, Pinhais, 29 de setembro de 2021. Prezados irmãos, saudações em Cristo. E lá se foi o segundo mês do semestre. No dia 20, o pastor Eduardo realizou a reunião com os casais e no dia 25 realizamos o dia de oração, onde tivemos a bênção de realizar presencial com todos os alunos e alguns professores, bem como a pregação com o pastor Jonas Xavier, formado nosso em 2014. No dia 27, sexta-feira à noite, pastor Jair realizou uma social com todos os alunos e suas famílias. Foi um tempo de brincadeiras e confraternização com comes e bebes. E na sexta-feira passada, pastor Evandro realizou outro social, mas somente com os alunos internos e externos solteiros. As aulas estão sendo realizadas presencialmente, mas ainda temos uma aula ou outra online. Na semana passada, realizamos as nossas conferências missionárias com o pastor Luiz Miguel e o pastor Wanderson Matos. As mensagens foram presenciais com o pastor Wanderson e online, ao vivo, com o pastor Miguel. Sentimos muito que ele e sua família não puderam chegar, pois sua sogra e seu sogro, senhor Nonato e dona Luísa, pegaram Covid. E mais tarde, a esposa deu positivo também. Agora à tarde, recebemos a notícia que dona Luísa faleceu. Toda a família está em isolamento. Continuemos em oração. As mensagens e os especiais podem ser vistos na página do Facebook do seminário, no YouTube. O nome de Marli Rogreff, que é a secretária do seminário. Agradecemos pela fidelidade dos irmãos em apoiar financeiramente o seminário e também com suas orações. Até que ele venha, em Cristo Jesus, pastor Eduardo Alexander, diretor. Depois eu vou colocar no quadro. Muito bem. E tendo lido esta, eu quero avisar os irmãos que no fim do mês de novembro, antes do domingo, último domingo do mês, o Janiel pretendemos viajar para Curitiba para assistir à formatura dos formandos deste ano. Pretendemos voltar naquele sábado antes do último domingo. Agora, o último domingo é também no quinto domingo e vamos celebrar, vamos ter nosso culto especial, noite musical. Agora, o domingo antes do último, eu não estou com data, a Janiel, vamos estar em Pindamonhangaba, estaremos ausentes. Eu vou estar cumprindo a promessa de uma conferência com a igreja lá faz 2 anos. Ia ser o ano passado, mas por causa da pandemia foi cancelada e eles acham que pode ser esse ano. Então, eu disse sim. Então, vamos dar mais detalhes sobre isso no futuro. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Ismael. Nós vamos cantar o último hino antes da mensagem. Um pendão real. Número 340. 340. Um pendão real. Vamos cantar antes da mensagem. Um pendão real vos entregou o bem. Cristo pronto está a sofrer.
com Ele reinará, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Obrigado, irmãos, por cantar. Pastor. Obrigado, Boaz. Também, Jane. Boa noite. Vamos abrir novamente nossas Bíblias para 2 Timóteo. 2 Timóteo, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo. Vamos para capítulo 2. No início do culto, nós lemos versículos 1 a 13. Agora eu quero terminar a leitura, versículos 14 a 26. Então vamos continuar essa leitura. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses correrá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem
a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Oremos. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de estar aqui na tua casa, nesta hora, um culto de adoração a Ti, um culto em que já cantamos louvores, hinos, cânticos espirituais ao Teu louvor, e agora também para ouvir a Tua palavra. Esteja comigo, Pai, abrindo a Tua palavra, explicando a Tua palavra para todos, para entender melhor, para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual na graça que há em Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos isso. Amém. Podemos observar, tendo lido esse capítulo inteiro, que o crente está apresentado sobre algumas perspectivas. Notou? Um perspectivo era o quê? No primeiro versículo encontramos o filho. Em versículo 3, soldado. E assim adiante. Realmente, podemos encontrar 7 perspectivas nesse capítulo. Para cada uma dessas perspectivas, está incluída uma exortação apropriada. E veremos isso hoje à noite. Enquanto que examinamos cada perspectiva, faça um exame de sua vida para ver se você se encaixe numa ou mais. Não encaixando numa, deve se determinar futuramente encaixar. Essa primeira somos todos. Ele começa: tu, pois, meu filho. Ele usa a palavra teknon. Teknon. Essa palavra quer dizer nascido. Também refere a criança. Filho. O filho. Pode referir ao recém-nascido, a uma criança, um jovem, um adulto. Filho. Eu tenho, por exemplo, 3 filhas adultas, mas são filhas. Eu lembro quando eram cada um recém-nascida. Falei quanto? 3. Eu tenho 4. Obrigado. Não sei como saiu 3. Eu tenho 4 filhas e todas são filhas. Tecnos. Todas. Paulo está usando o termo de maneira metafórica, denotando a relação afetuosa formada entre ele e Timóteo, por ter ele levado Timóteo a Cristo. Timóteo não era o filho físico de Paulo. Paulo nem conhecia até que chegou à cidade onde Timóteo nasceu e foi criado. Mas considerou-o como filho na fé por ter levado ele a Cristo. Agora Paulo está instruindo como um pai, mas também como um professor ao seu aluno. No Novo Testamento, os alunos foram chamados discípulos. Jesus era o professor dos
alunos seus, os discípulos. A palavra hebraica é talmid. O talmid é o aluno, o discípulo. No Novo Testamento, os alunos ou discípulos são chamados de filhos de seus professores, muitas vezes, porque esses últimos, por sua instrução aos alunos, nutrem a mente dos seus alunos e moldam seus caracteres, seus caracteres. Outro exemplo disso é do apóstolo João nas suas 3 epístolas. Pois, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, nós lemos 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele diz: meus filhinhos. Quem está incluído aqui? Todos os crentes que estavam vivos naquele momento, inclui até nós hoje. Somos tecnos, filhos do nosso Pai, Deus. Cada um de nós nascemos em cada ocasião diferente, mas nascemos quando aceitamos Cristo como nosso único, suficiente Salvador. E se tornamos filhos, fomos adotados como filhos. E João também chama os crentes, cada crente, de tecnos, nascidos, os nascidos. É verdade que em capítulo 2 ele chama todos os crentes tecnos, e depois, mais tarde no capítulo, ele divide os tecnos em 3 grupos: os recém-nascidos, os jovens em Cristo e os maduros na fé. Mas todos na fé, todos crentes em Cristo. Bom, então aqui Paulo chama Timóteo tecnos. E vem uma admonição. Ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Uma admonição assim é quase como um mandamento. Está mandando. Fortifica-te, Timóteo. Agora nós podemos aplicar isso às nossas vidas, porque somos também nascidos em Cristo. Fortifica-te, Ismael. Fortifica-te, Gabriel. E assim eu posso ir por todo essa sala. E por último, eu posso até me incluir. Fortifica-te, pastor Roberto, porque eu preciso também. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, permitindo que Deus possa te influenciar no íntimo do teu coração. Em versículo 2, ele diz para Timóteo, para nós: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Como Paulo foi fiel em instruir Timóteo, nós também devemos estar fiel em fazer parte da instrução dos outros crentes. Não somente o pastor e o diácono faz isso, é para todos nós.
Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Num nível, podemos chamar mais impessoal ou mais não profissional, mas podemos aplicar isso para os pastores e os professores da escola dominical e os diáconos. Mas é para todos. Fortifica-te. Primeira admonição. Versículo 3, encontramos outra perspectiva. Soldado, stratiotes, mais ou menos a pronúncia da língua grega. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Soldado. Um soldado comum, um soldado qualquer, um crente comum, um crente qualquer, você, eu. De novo, Paulo usa uma metáfora. Ele diz, como bom soldado. Ele está referindo a Timóteo, mas está usando um soldado para a instrução, a admonição. Referindo ao crente como ser o campeão da causa de Cristo. Um militar, um soldado, deve ser autodisciplinado, que age pelo meio de usar a estratagema de planejar e executar a sua vida para poder ser melhor usado na campanha, na guerra, usado pelo Senhor. E vem também uma admonição. Versículo 3 diz, tu, pois, sofre as aflições. A admonição vem antes. Separa-se do mundo. Sofre as aflições, conserve-se contra o mundo. Ainda referindo à pessoa do soldado, Paulo usa a palavra milita, né? Em versículo 4. Paulo usa a palavra milita, quer dizer, dizendo ninguém que milita, a palavra sendo strateomai, de onde vem a palavra soldado, referindo àquele que está cumprindo serviço militar. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Nós somos como soldados. Estamos servindo, ou cumprindo, melhor dizer, serviço militar. Espiritual. Assim. O bom soldado não pode embaraçar-se com negócios do mundo, os negócios pecaminosos. Mais um erro. Pronunciação errada. Vocês entenderam? Chegamos ao versículo 5 e encontramos a terceira perspectiva. Qual é? E se alguém também milita, agora é outra palavra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar
legitimamente. Já que Paulo tem referido à vida de um soldado, ele diz: se alguém também milita. Ele usa aqui a palavra atleo, referindo a alguém que participa ou contende numa competição. Roma sempre encorajava seus soldados em competições oficiais e não oficiais entre si, para testar, provar e melhorar seus soldados. E os oficiais sempre tinham galardões. Existia também as competições olímpicas, mas as competições olímpicas ocorriam de vez em quando, enquanto que as competições entre os militares estavam acontecendo sempre. Cada família romana, não importava qual região onde morava, e especialmente os filhos nas famílias, eram grandes torcedores de soldados que participavam nas competições. Certos soldados eram bem conhecidos. Por quê? Por causa do treinamento que tinha recebido e sempre ficando em forma para ser o melhor. O melhor de espada, o melhor de lança, o melhor com combate, como diz? Corporal. Obrigado. O melhor lutador. Por acaso, meu avô, que era romeno, era um lutador no exército romeno e ele era um campeão. Então, quando eu leio disso, eu lembro dele. Quer dizer, eu nunca... aliás, eu conhecia ele até que eu tinha cerca de 7 anos. Mas eu não conhecia ele como lutador. Eu só aprendi isso quando jovem. Mas eu lembro desse fato. Meu avô era um lutador no exército romano. Campeão. Lembrem, irmãos, nós somos filhos e somos soldados e estamos participando de uma competição com o mundo. O mundo está competindo contra nós. Então vem uma admonição. Ele diz: se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Essa mesma palavra, atleo. Quer dizer, participar de uma competição, mas tem que competir de maneira legítima. Quer dizer, o quê? Não existe atalhos espirituais para que sua espiritualidade pode aumentar de repente sobre seu irmão que realmente demonstra e viva uma vida espiritual. Enquanto que você talvez não vive assim, mas quer aparecer como
um crente espiritual? Eu sou crente espiritual. A coisa é que há galardões oferecidas para os soldados, os filhos, todos. Mas só pode recebê-las se o quê? Participar de maneira legítima. Se milita legitimamente. É isso. Então chegamos ao versículo 6. E o quarto perspectiva de um crente. O lavrador, Georgos. O lavrador é o trabalhador da terra, fazendeiro, o lavrador do solo, ou um vinhateiro. O lavrador. E vem para o lavrador também uma admonição. Diz aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas não vai ter frutos se não estiver trabalhando. Se não podar as árvores na horta, se não podar as plantas, o que está plantado, não vai ganhar boas frutas. Tem que trabalhar. Se deixar e não lavrar, a fruta no primeiro ano será quase mais ou menos bom como o do ano passado. Mas nos anos seguintes as frutas ficam menor. E no início, com todas as flores, parece que vai ter mais do que qualquer outra pessoa. Mas logo caem as flores e você tem frutas pequenas. Eu lembro nós, quando era rapaz, nós tínhamos uma árvore de maçã. Como criança, eu lembro colocando meus abraços, tentando abraçar o tronco dessa árvore. Era mais ou menos assim. Bom, eu era menor, e não era menor, mas eu não podia colocar e tocar os dedos. Creio eu que, mesmo que pudesse chegar lá e a árvore existisse como era naquele tempo, não podia. Era tão grande, era tão alto, mas não tinha sido lavrado ou podado por anos. Eu acho que não foi podado alguns anos antes que meu pai comprou a casa. E as maçãs? Sabe qual era o tamanho? Mais ou menos o tamanho de uma bola de golfe. Muitos nem eram o tamanho da fruta que nós estamos pegando da uvaia aqui. Eram pequenininhos. Como menino, quando outros meninos usavam como munição. O lavrador, Georgo, o fazendeiro, aquele que lavra o solo, que cuida o vinho, é o vinhateiro, aquele que cuida o vinhedo. Mas vem uma admonição para ele: ocupa-se na obra do Senhor fielmente. Vamos ver esses versículos 6
a 14. Considera o que digo, Paulo diz. E o Senhor te dê entendimento em tudo. Porque Timóteo estava precisando mais entendimento. Olha, gente, nós também precisamos mais entendimento. Então devemos prestar atenção aqui. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, como ele tinha apresentado as boas novas da salvação. Por isso, sofro, ele diz, trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Lembra, ele viajava, ele sofreu muita coisa. Ele estava na prisão e mesmo assim, Deus abriu os meios para ele ter pessoas que podiam vir visitá-lo livremente. Ele não podia sair. Estava cadeado 24 horas por dia. Há um soldado cada 4 horas trocando. Mas ele podia escrever, como escreveu várias epístolas. Ele podia pregar para as pessoas que vinham e instruir os pastores que vieram a visitá-lo. Com certeza, houve vários que vieram durante aqueles tempos, aqueles anos que estavam na prisão. E por isso ele diz: mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Para que também eles alcancem a salvação que estão em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta que, se morrermos com Ele, se vivermos vidas fiéis, também com Ele viveremos. Mas espera, viveremos como? Não temos vida eterna? Temos. Veja o próximo versículo. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Eu posso decidir, olha, a vida cristã, eu sou crente, eu vou para os céus, amém, obrigado, glória, aleluia, né? Agora eu vou viver a minha vida como eu quero. Eu não quero sofrer. Mas Paulo nos ensina, se sofrermos, também com Ele reinaremos, viveremos. Viveremos onde? No reino. Se o negarmos, e nós podemos negá-lo, também Ele nos, o quê? Negará. Vai negar a salvação eterna que temos? Não. O que ele pode negar? Viver com Ele no reino. Agora a perspectiva é diferente. A promessa das galardões fica ainda mais importante. 1 Coríntios capítulo 3. Se formos infiéis, Ele permaneça fiel. Ele vai cumprir sua palavra. Ele não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, irmãos, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam,
e são para a perversão dos ouvintes. Vem a admonição. Ocupa-se na obra do Senhor fielmente. Veja os versículos, como nós temos visto esses versículos. A ideia é de servir fielmente, sofrendo o que for, para ensinar, cultivando e lavrando frutos nas vidas dos outros crentes. Você pode negá-lo, mas há consequências para uma vida infiel. Então chegamos no versículo 15 e temos mais uma perspectiva de um crente, obreiro. A palavra ergates quer dizer obreiro, trabalhador, qualquer. Trabalhando no campo, trabalhando na cidade, na fábrica, trabalhador. Diz aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. É isso, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Esse obreiro é um obreiro fiel. O infiel vai ficar envergonhado um dia. O obreiro aprovado sabe manejar bem na palavra da verdade. Apresentar-se como alguém que maneja bem a palavra de Deus. Deve conhecer a palavra, leia, medita, dia a dia após dia, cada dia. Aprovado por Deus. Aprenda a palavra. Não seja ao contrário, quer dizer, ocioso, aquele que está inativo. Sem trabalho, quer dizer, não está trabalhando. Sem ocupação, ele tem, mas não está. Ele está desocupado, inativo. Não seja como aquele que não faz nada ou que faz as coisas sem vontade. Eu faço porque está me exigindo. Não seja preguiçoso na sua fé espiritual. Porque o preguiçoso, de vontade própria, não faz nada. Não seja como sendo utilizado em pequeno grau ou em grau nenhum na obra, por estar ocupado desta vida em vez da vida eterna. Não fique vivendo dentro do mundo, como se fosse do mundo, quando na realidade é crente e não deste mundo. Entendeu? Então chegamos ao versículo 21. Outra perspectiva. Qual é o perspectivo aqui? Alguém pode me dizer? O vaso. Skelos. A palavra. Um vaso, um implemento, equipamento, utensílios domésticos, equipamentos domésticos, também equipamentos de armamentos de embarcações, porque a palavra é usada assim também, utilizado especificamente, quando fala de embarcações, especificamente referido a velas e cordas.
vasos, que são úteis ou não úteis. Vamos ler esse versículo. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será. Dá para entender que há crentes que não têm vidas que podem ser considerados como vasos para honra. Notou isto? Agora, como é a sua vida? É um vaso para honra ou, no momento, vaso para desonra? Porque tem dois tipos de vasos. Vamos ler novamente. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Paulo usa esta palavra skelos também de maneira metafórica. Ele está falando de um crente que, por sua dedicação ao seu Senhor, pode tornar-se um homem de qualidade, um instrumento escolhido, aproveitoso. E o Senhor dizendo, eu preciso usar ele, eu vou usar ele. E o outro lá, não posso usar. Está vendo a diferença? Esta perspectiva foi a única descrição de um crente usando de um objeto inanimado, o vaso. Lembra que os outros, ele estava falando sobre homens, sobre filho, usou a palavra filho, soldado, referindo a alguém que participa de competições. Ele fala do lavrador, né? Mas esse é a única que ele usa de um objeto para comparar ou ensinar algo acerca da vida cristã. Admonição é: seja vaso para honra. É só você que decide se será vaso de honra ou não. É sua decisão. Você pode negá-lo. Isso é vaso de honra, de desonra. Separe-se do pecado, seja vaso único, vaso de honra, vaso que ele pode encher com as utilidades, ou valores, produtos, comodidades dele, que ele pode usar e aproveitar na sua vida e a favor da vida dos outros. Não seja vaso para desonra, um vaso de vergonha, infâmia, escândalo. E assim chegamos ao versículo 24. E o sétimo perspectiva, o servo. Vamos ler. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que existem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos.
admonição, seja apto e douto para ajudar os seus irmãos em Cristo. Os outros filhos, que também são soldados, participando nas competições, que são lavradores, são obreiros, vasos. Aqui, ele usa outra palavra. Ele usa a palavra doulos. Refere ao servo verdadeiro de Cristo. Esse é não qualquer servo. Você pode ser servo de Cristo ou você pode ser doulos de Cristo. Ou doulos. Eu pronuncio mais como em inglês, fonética. Mas, bom, eu não falo a língua grega, mas eu conheço palavras. Como é que um servo se torna servo? Eu estou dizendo servo verdadeiro, mas realmente um servo para a vida. Para ver isto, vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 21. Na escola dominical estamos estudando a aliança mosaica e as leis mosaicas. Nós não vamos entrar em todos, mas hoje à noite, mesmo que não estamos na escola dominical, vamos aprender alguma lei que faz parte. Capítulo 21, versículo 1 diz: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher a ela, e ela lhe houver, se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Opa! Mas veramos mais. Olha o versículo 5. Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e amo a minha mulher e a meus filhos, não quero ser livre. Opa. Então seu senhor o levará aos juízes da cidade, está entendido aqui, e fará chegar à porta ou ao umbral da porta da sua casa, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Esse é o doulos mencionado no Novo Testamento. Podemos ver isso também em Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Esse capítulo também inicia falando sobre livramento ou remissão de bens, propriedades e pessoas.
Nós não vamos ler versículos 1 a 15, mas lembra que está falando sobre isso e vai mencionar até servos. Vamos ler versículo 15. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito. Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. E lembrar-te-ás, versículo 15 também. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Agora vamos pegar melhor a cena. O servo diz, não, eu amo-te, ó meu mestre, eu quero te servir o resto da minha vida. Então, isso é... O caso é levado até a cidade, para que a cidade soubesse. Aos juízes. Os juízes vão ouvir e vão decidir. É assim, assim, assim. Então, pode fazer isso. Eles voltam para casa. E na porta da entrada da casa, onde pode todo mundo ouvir, o dono pega na orelha, pega a sovela, e ele vai, e ele está lá. Para todos que passam, podem ouvir. Quer dizer, podem ver. E esse servo está lá, não de vergonha. Ele está lá com alegria. Irmãos, amigos, me veja. Eu estou dando minha vida ao meu mestre. Eu amo tanto, vou servi-lo. O resto. Admonição. Seja apto e douto para ajudar os outros crentes. Pelo meio de ensinos bíblicos, agindo em maneiras mansos. É isso que está dito aqui. Em outras palavras, vamos ler. E ao servo do Senhor, ao doulos, ou doulos, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Esse servo não é um escravo que não conhece, não sabe nada, apenas uma coisa. Ele pode ser usado para usar outros servos. Ele é agora um exemplo para todos os outros. Imagina ele na igreja. Esse homem que tem filhos é um crente em Cristo. Ele vive, leia. Imagina ele se tornando diácono na igreja. Enquanto que seu servo, não é? Seu patrão. O seu patrão. Não é? Imagina isso ocorrendo. Podia ocorrer. Professor das crianças, professor dos outros adultos acerca da vida de Cristo, acerca de várias doutrinas. Eu lembro de um servo na Bíblia que fugiu do seu patrão. Quem era?
Hã? Onésimo. E onde que ele terminou? Na casa onde Paulo estava preso. E o que aconteceu? Onésimo foi instruído. Ele passou as provas e Paulo mandou de volta ao seu patrão. Com certeza, esse servo servia de maneira manso. Com certeza, antes disso, ele era muito contencioso. Por isso fugiu. Ser manso para com todos mudou a vida dele. Eu tenho uma ideia, é uma das minhas perguntas, se quando ele voltou para seu patrão, que ele não pediu se tornar um doulos. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus, usando ele agora como um bom instrumento, lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Esse servo era assim, rebelde. E finalmente fugiu. Mas agora voltou. Já pensou? Seja apto para ajudar os outros crentes. Talvez eles estão numa situação quase como essa era. Pelo meio de ensinos bíblicos, agindo em maneiras mansas, o doulos pode ser usado para até desprender aqueles crentes que foram presos por algum meio do diabo. Sete perspectivas do crente. Crente faz tudo para que esses perspectivas são refletidos na sua vida. Bom, Pai, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, aprender da Tua Palavra. Pai, somos todos crentes, filhos, soldados, participantes em competições, lavradores, obreiros, vasos, servos. Pai, que nós, cada um, podemos Te honrar com nossas vidas até que Cristo voltar. Em nome de Cristo pedimos isso. Amém. Obrigado. Obrigado, pastor. Vamos encerrar nosso culto cantando Um Servo Teu, número 278. 278, Um Servo Teu.
Estamos encerrados. Boa noite.